Carga tributária e reforma no modelo de recolhimento de impostos no Brasil. A estrutura tributária em países em desenvolvimento, como o Brasil, é, em geral, incidente em sua maior parte de forma indireta sobre o consumo. Já em países desenvolvidos, como no caso dos europeus, a cobrança de impostos gira mais ao redor do patrimônio e da renda, que propriamente sobre o consumo. Um dos grandes gargalos apontados por especialistas, que impede o Brasil de registrar taxas de crescimento econômico mais robustas, com inflação sob pleno controle, se dá por sua estrutura tributária que encarece produtos. Nos anos 1990, chegou-se à conclusão de que a indústria brasileira não era competitiva porque, na prática, exportava impostos. A partir desse entendimento, foi instituída a chamada Lei Candir, a qual leva o nome de seu autor, o economista Antônio Candir, então ministro do Planejamento no governo Fernando Henrique Cardoso. Passados 28 anos de implantação da Lei Candir, que retira impostos sobre produtos de exportação, a indústria brasileira continua exportando quase nada, enquanto o agro fez um proveito melhor da nova legislação em seu favor, registrando recordes na exportação de suas mercadorias. Desse modo, surge o questionamento se a falta de competitividade da nossa indústria se deve realmente apenas a fatores tributários e da burocracia estatal, ou também esteja ligado a algum comodismo do empresariado, devido a uma certa zona de conforto tributária, que na verdade é repassada para os preços e com isso não afeta seus lucros. Nesse sentido, se a carga tributária é um problema, no mínimo, trata-se de um problema maior para o assalariado, o qual, mesmo que não pague imposto de renda, termina reembolsando o imposto pago ao empresariado em toda a cadeia produtiva, já que a regra geral do empreendedorismo é embutir todo e qualquer custo, inclusive tributário, no preço final de seus produtos e serviços. Dessa forma, a carga de impostos termina incidindo no fenômeno da regressividade tributária, onde o peso da cobrança de impostos compromete mais a renda dos mais pobres que a dos mais ricos. Algo que ocorre exatamente pelo fato de a tributação influenciar mais sobre o consumo, ao invés do patrimônio e a renda. As renúncias fiscais no Brasil. Em 2023, o governo brasileiro abriu mão de 568,1 bilhões de reais na arrecadação de impostos. Confira os setores mais beneficiados com a renúncia de impostos no Brasil. Simples Nacional, 88,5 bilhões de reais. Isenção de lucros e dividendos, 74,7 bilhões de reais. Zona Franca de Manaus, 54,7 bilhões de reais. Desoneração da cesta básica e de agrotóxicos, 40,7 bilhões de reais. Refis, Programa de Recuperação Fiscal, 31,2 bilhões de reais. Despesas médicas, 24,5 bilhões de reais. Medicamentos e produtos químicos farmacêuticos, 18 bilhões de reais. Desenvolvimento regional, 14,5 bilhões de reais. Entidades filantrópicas, 14,1 bilhões de reais. Poupança, títulos imobiliários e do agronegócio, 13,9 bilhões de reais. Benefícios ao trabalhador, 12,2 bilhões de reais. Setor automotivo, embarcações e aeronaves, 10,7 bilhões de reais. Exportações de produção rural, 10 bilhões de reais. Desoneração da folha salarial das empresas, 9,4 bilhões de reais. O elevado número de renúncias tributárias esbarra na delicada situação fiscal do governo, que vem sofrendo pressão do mercado de capitais, o maior credor da dívida pública nacional, para reduzir o déficit público. No acumulado de 12 meses até julho de 2024, a diferença negativa entre a arrecadação de impostos e gastos do governo federal foi de 233,3 bilhões de reais, que corresponde a 2% do produto interno bruto com relação ao saldo primário, que não considera despesas com pagamento de juros da própria dívida pública. Já em comparação ao déficit nominal, o buraco nas contas governamentais chega a 10% de toda a riqueza nacional. A reforma tributária no Brasil. Nesse aspecto, está em discussão a reforma tributária, que contempla apenas a tributação indireta sobre o consumo, onde o peso dos impostos tende a permanecer igual ou até maior do que já se encontra na atualidade. Segundo estudos, existe a possibilidade de que após a reforma, o Brasil tenha o maior imposto de valor agregado, IVA, do mundo, acima de 28%. O título de maior IVA do mundo,
se deve justamente ao fato de a reforma ampliar desonerações e renúncias fiscais no novo modelo de cobrança de tributos no país em discussão no Congresso Nacional. A proposta central da reforma propõe 2 impostos que compõem o IVA nacional. O primeiro seria a junção de 2 contribuições federais sobre o PIS e o COFINS, que criaria a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS. O segundo seria a junção de um tributo estadual, o ICMS, e outro municipal, o ISS, que criaria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A reforma tributária prevê ainda a criação do chamado IS, o Imposto Seletivo, que substituirá o IPI e teria alíquotas especiais maiores, para produtos destinados ao consumo humano, considerados prejudiciais à saúde, tais como alimentos industrializados ultraprocessados, refrigerantes, cigarros e bebidas alcoólicas. Além disso, a alma da reforma é criar um intrincado mecanismo de compensações tributárias para as empresas, onde o consumidor final seria, em teoria, poupado de reembolsar a cadeia produtiva dos impostos pagos. Esse reembolso tributário às empresas ocorreria por outras vias, mas o mecanismo para isso ainda está em discussão no Congresso Nacional e tem sido foco de muitas controvérsias entre os especialistas. Além disso, o contribuinte também poderá ter reembolsos através do chamado cashback, que se trata da devolução de uma parte dos impostos pagos no ato da aquisição de bens e serviços, mas que, porém, se fará numa proporção muito restrita da população, destinada somente a famílias com rendimentos médios de no máximo meio salário mínimo. Nesse sentido, se atualmente a carga tributária nominal se encontra em 32,5% do PIB, com a nova reforma, a expectativa é que esse percentual aumente, mas ainda não há uma previsão precisa do quanto será o impacto tributário sobre a riqueza nacional e na vida das pessoas. A previsão é que a reforma entre em vigor a partir de 2026, onde se daria o período de transição do atual modelo tributário para o novo, que se concluiria em 2033. Em 2026, ocorreria os primeiros testes na cobrança do CBS e do IBS. Em 2027, ocorreria a cobrança do CBS e a extinção do PIS, COFINS e IPI, além da extinção do IOF sobre seguros e a implantação do IS, o Imposto Seletivo. Entre 2029 e 2032, ocorreria a introdução gradual do IBS com a proporcional redução de alíquotas do ISS e do ICMS, sendo que o IBS começaria com uma alíquota de 10% em 2029, 20% em 2030, 30% em 2031, 40% em 2032 e de 100% em 2033. Também em 2033, os impostos municipal, o ISS, e o estadual, o ICMS, seriam completamente extintos. Como se pode observar, os reais impactos da reforma tributária na vida nacional só poderão ser sentidos e avaliados após 2035, quando, enfim, todo o novo modelo na coleta de impostos estará completamente implantado. Com isso, muitos especialistas passam longe de arriscar qualquer panorama, seja bom ou ruim. Contudo, todos são unânimes em afirmar que o novo projeto traz mais transparência e previsibilidade para as empresas, além de redução nos custos contábeis para que as entidades empresariais honrem seus compromissos tributários.